E estamos começando mais um podcast Felicidade em Cena. Valeu! E hoje eu tenho a felicidade de estar aqui, meu amigo, meu tio, uma pessoa que sempre me ajudou na vida. Sou fã, Fernando Basotti. Que honra, Fernando Basotti. Seja bem-vindo, tu está em casa. Boa tarde, Rosilei. Boa tarde, Bernardo. O Roda também. Boa tarde. Para mim, é uma honra ser convidado por você aí, né? Um dos mais primeiros, quase que, né? Ser convidado aí, para mim, eu não esperava, sinceramente, é uma honra. Que isso. Aí. Você estava na lista desde o primeiro dia, Fernando, que nós iniciamos, ou pensamos nesta ideia de podcast, para nós fazer um bate-papo, para nós saber dessa tua história que é linda. O maior luxo da vida, já dizia uma pessoa chamada Amir Klink, que é um... para contar. É verdade. E você tem muitas histórias para contar. Muitas histórias. Tem muitas histórias. E todas as vezes que eu te vejo, Fernando, eu lembro daquela música. Ela deu tudo, tudo sim. Que era meu. Ela deu tudo só. Ela deu tudo, tudo que era meu. Ela deu tudo só ainda não me deu. Os aplausos. Aplaudiu a gente, Fernando, que coisa. Mas as pessoas não entendem bem essa música, né? Realmente. Ela não deu um sorriso, ela não deu ainda um abraço, um aperto de mão animado. É verdade. E as pessoas às vezes ficam pensando outras coisas por aí, né, Fernando? É verdade, Rosilei. É pior quando chega, né? Que ela deu a minha casa, a camisa, o cinturão, toca disco também, a televisão. Tem isso aí, né? Ela deu tudo. E tem mais um pouco também? Tem mais versos? Claro que tem, né? Mas... E tem que ficar por aqui mesmo. Por então, depois que nós terminamos aqui, o Fernando vai cantar o restante para mim aqui. Pode ser, Fernando? Podemos. Então tá bom. Fernando, que é meu tio. Fernando, tantas histórias que a gente sempre conversa por aí, tantas histórias que a gente sabe a respeito de você, e tantas histórias que virão ainda, porque és um menino, és um guri. Obrigado. Mas todas as vezes que nós conversamos, eu nunca te perguntei onde é que você nasceu, afinal de contas. Sim. Veio do Rio Grande, ou nasceu aqui? Você nasceu em casa, nasceu no hospital? Como é que é essa história toda? Eu sou natural de Joaçaba, mas nasci no interior de Joaçaba, né? Interior de Joaçaba. Jaborá. Jaborá não era município. Então, não sabia, Fernando. Jaborá. Então, Jaborá não era município, que nem tem lá Castelo Branco, que nem tem hoje Tunápolis e outros municípios pequenos, né? Isto. Então, eu nasci em Jaborá e fui registrado em Joaçaba. Então, eu sou natural de Joaçaba. De Joaçaba. Mas de Joaçaba, a família Basotti, teus pais, vieram de alguma região do Rio Grande do Sul ou eles eram dali mesmo? A minha mãe era dali, né? Uhum. E o meu pai era do Rio Grande do Sul. Mas nós viemos para cá, no interior aí de Porã do Oeste, eu tinha 1 ano de idade. Um ano de idade. Nós fomos morar ali no Vorá. Sim. Na linha Vorá, conhecendo a linha Vorá. No interior do Vorá. No interior do Vorá, realmente. Às vezes as pessoas me perguntam por aí, de onde você é, Rosilei? Aí eu falo que eu nasci, cresci, me criei, enfim, em Descanso, né? Sim. Que daí as pessoas já ficam, existe esse nome, Descanso, né? Mas aí é uma comunidade chamada Linha São Valentim, e no interior da comunidade Linha São Valentim, assim era contigo? Sim, foi comigo. Imagina lá, eu era pequenininho, 1 ano de idade, que eu vou saber em que idade que eu pude perceber onde que eu estava. Sim. Eu devia, na aula, né? Talvez quando eu comecei na aula, que eu vi que a situação lá era difícil, né? Eu também, eu lembro de mim também, quando eu tinha 6, 7 anos, mais ou menos em torno disso. Isso. Hoje já eu acredito que essas crianças que estão nascendo hoje, elas já conseguem lembrar até antes, né? Com 4, 5 anos. Sim. Eu me lembro nos 6 anos, 7 anos, e eu acredito que você também, né? Eu aproximadamente por aí, né? Nem lembro bem, né? Mas eu acho que eu acordei onde que eu estava com essa idade. Que aí já era o quê? Trabalhar, né? E a tua mãe te contou se você nasceu em casa, não, nasceu no hospital? Não contou, até hoje eu não sei.
Mas o importante é tu ter vindo. Sim, é importante eu ter nascido, né? Mas provavelmente, Rosi, na época não existia levar um médico, era em casa, né? É incrível, né? Em casa. Essas histórias, elas são histórias lindas. E as pessoas que faziam os partos, nesses anos todos, às vezes eles mal sabiam assinar o nome, mas sabiam fazer um parto. A nona Teresa, né? Sim. Sua sogra, ela fez partos. Né? A Rosina Casagrande, também. Muitos partos. E todos eles deram certo. Né? Pois não sei... o dom de Deus, sei lá o quê, né? Que tinha esse dom de conseguir dar o parto, né? Sim. Que nascesse com saúde. Exato, porque é algo complicado, né? E elas iam lá e elas sabiam fazer aquilo de uma forma natural e a criança já ia crescendo e se desenvolvendo. Sim. Uma facilidade, né? Faziam uma facilidade. E assim foi. Então, a partir dos 7 anos que você se lembra, Fernando? Mais ou menos isso, né? Que eu, quando comecei a ir na aula, né? Que nem você que eu falei para ti, né? Que eu estudei 4 anos no primeiro... Não é a primeira série. Não é a primeira série, lá não tinha primeira série. Era o primeiro livro, o segundo livro, o quarto livro. Segundo livro, terceiro livro, quarto livro. Né? Então você ficou 4 anos no primeiro? Eu não passava, o professor me passava, mas eu via pelas notas que não passava, né? Sim. Então eu fui 3 anos e meio só na aula. Eu era um menino doente. Bom, aí tu tinha uma explicação também. Né? Mas eu acho, Rosilei, que eu devia ter reumatismo. O pai me levava de a cavalo num porão, lá num escurandor, para cá para lá, e puxava minha perna. Daí eu ficava com uma perna curta. Daí aquela semana, principalmente no inverno, eu não ia à aula, né? Sim. Não tinha condições, puxava a perna e ficava curta. Olha que coisa, Fernando. Hoje eu não sei mais o que era. Fui melhorando no crescimento, sei lá o quê, né? Bons médicos, bons remédios, quem sabe até chás naquela época. A mãe que fomentava. Isso, que fazia muita diferença. E deu muito certo, porque desde que eu lembro de você, né, Fernando, sempre jogando futebol, correndo... então acabou dando tudo certo. Isso é verdade. 4 anos então na primeira série. Então 4 anos no primeiro livro. Quando você ia para o segundo, você já era adulto. Sim. E aí, Rosilei, como é que o professor ele dava aula da primeira à quarta série numa sala só? Numa sala só. Eu não lembro isso. Ele passava os temas para mim. E daí passava para a segunda série, e para a terceira série, para a quarta série. Isso, tudo junto. Só no meio-dia, todo mundo numa sala. Isso, Fernando. E outra coisa, sentavam na mesma classe, né? Sim. Ou pelo menos 2 pessoas na mesma carteira. Muita gente que vai assistir a gente aqui, eles também fizeram dessa forma, sim. Né? E ainda o professor, ele tinha às vezes a utilidade de me chamar lá na frente para mim fazer os temas lá, eu não sabia. Mas se eu não sabia lá, para fazer uma conta de dividir, muito menos lá na mesa dele. Sim. Mas aí eu ficava constrangido, né? Exato. Fernando, e daí como é que você foi aprendendo tudo isso? Porque posteriormente você foi para a DR, você mais tarde teve empresa nas mãos, construiu uma família linda. Você foi aprendendo com a vida. Foi aprendendo com a vida e com a prática, né? Com a prática. Daí, nesse tempo de aula que a gente ia, eu ficava lá parado, né? Daí o professor dava os temas para os outros lerem um livro, né, lá. Sim. E quando tinha uma palavra, por exemplo, espichada, que não podia, ia lá pedir para o professor o que é isso. E passava a minha cola. O meu irmão mais velho, o Fidelis, passava a cola para mim. Tu estudava junto com o Fidelis. Sim. Ele já estava na segunda, né? Eu no primeiro, na segunda ele na terceira, né? Ele era Sim. um ano mais. Ele me passava a cola, ele passava os temas lá no quadro, me dava as costas. E daí você ia fazendo? E daí eu ia fazendo, voltava lá, pronto, professor. E tu te lembras quem era o professor? O Luiz Dalla Poça. E o Luiz... Vamos deixar um abraço, então, para o Luiz Dalla Poça? Ele é falecido hoje, ele... mas ele tem o seu Luiz Dalla Poça, então, os familiares do seu Luiz Dalla Poça. Os familiares, exatamente. Os familiares conhecem a gente, onde a gente se encontra hoje. Sim. A gente se cumprimenta e tudo, né? Sim. Mas ele era um excelente professor, né? Com certeza. Era
difícil para lecionar na época, né? Sim. E na época nem se falava em faculdade, cursos técnicos, mestrados. Eu acredito que nem tinha nada disso, né, Fernando? Não. Então, as pessoas que faziam ali de primeira a quarta série eram... o meu pai era professor e ele fez até a quarta série. E ele foi dar aula, né? Então, tudo mudou daquele tempo para cá. Só que, como a gente falou, a escola da vida. A escola da vida. Quantos ensinamentos na escola da vida. E mesmo as crianças de hoje, mesmo os adultos de hoje que vão fazer cursos, faculdade e tudo mais, eles aprendem também e, quem sabe, no mesmo sentido daquilo que aprendem em sala de aula numa universidade. Quando eu dava aula na universidade durante muitos anos, eu sempre falava para os acadêmicos que, além da sala de aula, eles iriam aprender lá nos corredores, quando tinha alguma confraternização, num bate-papo legal entre eles. Até porque, mais tarde, eles seriam clientes deles mesmos. Alguém colocaria uma empresa, alguém faria uma parceria, e assim ia. Então, a escola da vida... ela é linda. Sim. Ela é maravilhosa. Tanto que na época, daí, como eu não tinha muita saúde para trabalhar na lavoura e tal, né? Então era para mim ir no colégio, estudar, né? A tendência era estudar para padre, junto com o Daniel Bertucci, que hoje é padre. O seu Daniel é padre hoje. Padre, e ele estudava comigo. O Daniel Colombo, Miguel Colombo, aliás, o Miguel Colombo, né? Hoje eu acho que também falecido, tinha um escritório em Descanso. Ele também foi e ele não passou para padre. Daí ele estudou e se especializou e tinha um escritório em Descanso, né? E eu era para ir também, né? Mas daí acabei não indo, né? Você ia ser um grande padre também. Mas são as vocações na vida. E olha, Fernando, né? Quando o meu tio que era padre, o padre Luiz, ele vinha do Rio Grande do Sul, a primeira pessoa que ele queria conversar, que ele queria procurar, era lá na casa do Fernando, a Ninha. Exatamente. Era incrível, né? Então, você fez um pouco de seminário e depois a gente foi viver junto com o padre durante muito tempo. Sim, ele gostava tanto de vir lá em casa, que até hoje eu fico assim, né? Ele adorava vir lá, né? Ficava lá, a gente conversava, eu levava ele passeando onde ele tinha os amigos deles, de tempos, né? Sim, mas não fizeste nada de estudos de padre? Fernando? Não, eu não pude ir. Sim. Não pude ir. A gente tinha uma vida muito, muito difícil, né? E daí ele queria também um dinheiro para a gente ir, né? Com certeza. Mas na época, né, para ir no colégio. Não era bem assim. Não. Um abraço para todos os padres, então, que a gente conhece. E são vocações diferentes na vida. Formaste uma grande família. Sim. Então é isso que vale. Fernando, e tu te lembras como era na casa dos teus pais? Você começou a trabalhar cedo também. Quais eram as brincadeiras principais que tinha lá? Sim, Rose, a gente levava uma vida até divertida, porque não tinha outra coisa para fazer. Então, além do serviço, a gente jogava bola nos campinhos, no potreiro, lá tinha uma travinha, jogava um futebolzinho, tomava banho de rio. Nos finais de semana, né, aí todo mundo se reunia, jogava futebolzinho. O único banho era o de rio, né? Sim, banho de rio. Eu lembro, a gente acaba não indo mais onde a gente morava, mas eu devia ir. Eu tenho hoje que a gente corria assim uma laje e se bolhava no rio. Não sei como ninguém não batia a cabeça nas pedras, ninguém se machucava. Como é que a gente não se quebrava tudo? Não sei. Né? Não sei como. Exatamente. E aquele rio continua lá? Tudo? Continua, claro que hoje um riozinho menor, que hoje em dia quase não existe mais quase rio, né? Olha só, Fernando. Mas existe o rio lá. E existe a casa que nós morava, virou um galpão, mas tem a casa que nós morava lá. Ela ainda continua de pé? Continua de pé, como galpão para eles. É como galpão. Como galpão. Olha, eu gosto muito de ver onde eu passei a minha infância. Hoje, lá onde eu passei a minha infância, lá em São Valentim, lá no interior, não tem mais nada lá naquele lugar. Não tem mais aquela casa que tinha, não tem os galpões, né, Fernando? Não tem o potreiro que tinha, não tem mais nada. Mesmo assim, às vezes, eu dou uma passadinha lá,
porque bate aquela saudade, já faz mais de 40 anos, 45, quase 50 anos da nossa infância, a sua até um pouco mais, né? Mas às vezes é gostoso de voltar lá, dar uma olhada. Tem um grande pensador que ele diz que não é mais para a gente voltar lá, onde a gente passou a infância, porque já não tem quase mais nada do que tinha quando a gente era criança. Sim, exatamente, então, não existe mais nada, praticamente mais nada, né? Tem tudo isso, mas eu mesmo assim eu gosto. E assim em todos os lugares, por exemplo, que eu passei, e eu acredito que o Fernando, contigo também não é diferente, às vezes eu vou na Aurora dar uma olhadinha, às vezes eu vou lá nos corredores da UNUESC para dar uma passada por lá, por onde a gente passou. Fica sempre aquela saudade, né, sim, de algo bom. Verdade. Então eu acredito que isso faz parte da nossa vida. É verdade. E além do futebol, tu te lembra de mais alguma brincadeira? O futebol da infância. Da infância. O carinho. O carinho, a gente fazia o carinho de madeira, né? Uhum. Fazia o carinho de madeira, lá cortava, fazia as rodas e fazia o carinho lá. E daí, nos murinhos abaixo, né? Arrancava uma unha, machucava, raspava, mas não estava aí, né? Era isso que a gente brincava. Eram os chamados carrinhos de rolimã. Eu sei lá, daí no fim a gente botava nos pés, né? Ali guiava com os pés, depois, mais no final, daí começamos a botar um volante e botar uma cordinha, né? Nas coisas, daí ele dirigia com... Não, e em cima daquele carrinho ia 3, 4, 5 pessoas. Dois, né? A gente ia em dois, mais que dois não ia. Aí sempre tinha um morro para a gente descer. Isso, descia lá embaixo, daí descia lá e subia um pouco e voltava, né? Mas passava o dia fazendo isso. E depois daí tomar banho de rio. Sim, mas era uma infância divertida, né, Fernando? Sim. E trabalhar desde cedo, né? Trabalhar desde cedo. E assim, Rosilei, eu não sei, o meu pai, assim, ele tinha a mente dele, era uma mente. Depois a nossa já mudou, né? Já veio mudando, a gente foi crescendo, vai mudando. Ele conseguiu vender aquela terra lá no Alvorá, que era uma das piores que tinha, né? Porque quando veio de lá, de Joaçaba, e comprar lá, mostrava, mas era puro mato, né? Daí tá tudo plano, mas depois de começar a desmatar era moro. Uhum. Moro, só capina inchada. Ele vendeu a terra no Alvorá e comprou uma outra no Pirapó. Sim, ele trocou. Pior. Um abraço para o pessoal do Alvorá e do Pirapó. Fez parte da nossa vida, Fernando. Joguei futebol no Pirapó. Então manda um abraço para esse povo, pode ser aqui mesmo. Um abraço para o pessoal do Alvorá aí, do Pirapó. São histórias. São histórias que ficou, né, marcado na vida da gente. Ficou. Porque depois da infância, de uma hora para outra, já veio a nossa juventude. Sim. A gente ficou adolescentes e daí também era tudo diferente de hoje, né? Então, antes dessas tecnologias todas que a gente conhecia, Fernando, como era a juventude de antigamente? Tinha bailes, tinha... Boa, chegou num ponto bom. Chegou num ponto bom. Esse aí que é bom a gente comentar. Tinha baile, sim, tinha baile, mas tinha baile para quem tinha dinheiro. E nós, estava eu e mais uns 3, 4, meu irmão mais novo, 2 meus irmãos mais velhos. E lá tinha o Luiz Carlos Vidori, o Laudir Liprez, e hoje já falecido também. E nós não tínhamos dinheiro para entrar, para pagar a entrada. E eles ficavam na porta, eles não saíam, ficavam lá, e nós teimando, né? E eles teimando. E daí tinha graça, eles ficavam ali fazendo arte fora. Mas daí, numa hora dessas, tiravam o ingresso, né? Daí, quase no final do baile, daí eles tiravam o ingresso, né? Daí a gente entrava, mas aí já tinha... As gurias mais bonitas já tinham... Já tinham ido. Tinha sido, as gurias mais bonitas já tinham sido, né? Sim. E daí a gente pegava lá o que sobrava, né? Foi antes da minha, né? A minha vai assistir. Antes, muitos anos antes. Daí a gente ainda era jovem, né? Mas você já ainda tinha jovem. Meus 16 anos, 17 anos por aí eu tinha já, né? Sim. Eu me lembro dessa época que ficava na porta, até a Oda, quem sabe, também. Que barbaridade. Até a hora, né, de que tiravam o ingresso. Não é do tempo do Bernardo, mas daí quando tirava o ingresso, 3 músicas finais. Pá!
Sim. E aí as 3 músicas, o que tu ia fazer, né? Mas o que eu ia fazer lá? Já estava na hora de ir para casa. Cara. Mas que barbaridade, Fernando. Fernando, mas você tinha uma grande vantagem, né? Que era olhos azuis e lábios doces. Hoje ainda continuam, né? Olhos azuis. Eu moro em cidade bonita, olhos azuis e lábios doces. Fernando, então faz o seguinte, olha, pode falar por gentileza, olhando para essa câmera, falando que você tinha olhos azuis e lábios. Sim, eu tinha olhos azuis e lábios doces. E hoje, Fernando? Por isso que hoje tenho só o doce. Mas que barbaridade. Hoje eu tenho só o doce, cara, você foi tudo. Os olhos ainda meio fechadinhos, né? Tem que às vezes abrir os olhos, né? Fernando, e naquele tempo não tinha muito. Tu conversava no final, então, com uma moça, digamos assim, não tinha como deixar o telefone, o WhatsApp, né? Não tinha, não existia telefone. Ainda quando a gente falava, voltar do interior, quando a gente estava no interior para ter um telefone, a comunidade tinha um telefone, né? Da bodega. O morador mais próximo da igreja, sim, ali ele tinha o telefone, era um ramal, né? E era daqueles telefones lá, não é que hoje, né, até o meu neto lá de 2 anos, ele clica no celular. Lá tinha que, ele dava lá, não sei como é que funcionava aquilo, dava 3 tocadas para lá, 2 de volta, mais uma para lá. Isso. Você chegou a conhecer esse telefone? Chegamos a conhecer. Lá na bodega do Daniel, da Carmela, tinha um telefone. Tinha um desses aí? Então, às vezes, quando ligavam para nós ou para alguma família lá, eles avisavam, né? Olha, daqui a 2 horas é para vir atender o telefone, que vai alguém tá ligando. Né? Então, 2 horas depois, a gente ia lá, a mãe ou o pai ou alguém, né? Ia lá atender o telefone. E era assim com todas as comunidades do interior. Era com todas. E ainda que tinha essa pessoa que se disponia a ir lá, chamar o cara, avisar. Sim. Que isso... Sim. E assim, Fernando, foi com a primeira televisão. Né? Eu lembro a primeira televisão que chegou em 1980, lá no Daniel Casagrande, o Daniel falecido, uma pessoa fantástica, né? E que a gente ia lá assistir o Papa João Paulo II, que veio para o Brasil. Então, em 1980, a gente ia lá assistir. Mas era um chuvisco só, né? Era. Eu estava cheio de formiga. Não tinha como, né? Só formiguinha. Aí a antena ficava lá em cima do morro, né? Sim. E até que ia lá, vira a antena mais para a direita ou para a esquerda. Isso, gritava lá. Daí, quando chegava de volta, o vento já tinha virado. E daí não pegava mais nada. E daí a minha primeira televisão, Joselei, olha, vamos dizer que ela era um pouquinho maior, acho que do tamanho desse livro aqui, deitado assim, mais ou menos assim, a primeira televisão que eu tinha. Puxa vida. Pequenininha, está guardada hoje. Tu tens ela ainda? Isso é guardada ela. Tá. E ela era colorida? Não, preto e branco. Daí, com o tempo, eu adquiri uma televisão colorida, daí os caras vinham assistir lá em casa, daí eles falavam que ia perder a cor. Sinceramente, cara, ia perder a cor, né? Não vai ficar sempre colorido assim. Com o tempo vai perder a cor. Que situação. E a gente acreditava, né? Não se sabia direito o que fazer, em quem acreditar. Era uma bem grandona, mas usada eu comprei. Usada? Uma cor usada já. 19 polegadas? Sim. Não sei se era 19 ou 24 polegadas, acho que era 24 polegadas. Era grande. Mas aquela também tinha que empurrar o parafuso e ia rodear. E daí vinha a imagem, rodeava de volta, daí a imagem ficava eu lembro. E regulava. E às vezes tinha que dar uma batida em cima, assim, sim. Pá! Aí a imagem vinha, né? Ou às vezes um bombril também ali na televisão. Bombril. E daí também acabava chegando. Um bombril na televisão. Na antena da televisão, né? Um bombril. Isso. Fernando, e foi num desses bailes que você conheceu, então, a dona Ninha, minha tia, sua esposa, mãe das 2 filhas. Foi assim, Roselei, foi bem antes. Assim, a gente tem, sabe, as namoradinhas, que nem você teve já. Eu nunca tive. Mas eu tinha várias namoradinhas, né? Mas quem me apaixonei foi para a dona Zenilde, que é o que tenho hoje. Aê! Que construiu a minha família, né? Com 2 filhas extraordinárias, né? Que eu amo muito, né? E que estão com a gente, e a gente está muito feliz, né, com a família. Mas onde você conheceu a Ninha?
A Aninha eu conheci ali em São Valentim, né? Quando no jogo de futebol, ia no futebol, né? E daí sabe aqueles olhares, né? Olha aí, olha ali. Mas daí, os olhos azuis, né? Os olhos azuis. Daí, mas acontece que daí no final do domingo, daí todas as gurias iam para casa, né? Uhum. E a gente ia então atrás. Elas iam em 2 ou em 3, e daí se elas estavam em 3, nós ia 3 rapazes. 3 rapazes. Alcançavam. Se elas pichavam o passo, podia voltar. Não tinha jeito. Não tinha jeito, podia voltar. E daí ali nós estava eu e mais um meu primo, né? Um filho de um tio meu lá. Então ele ia junto e mais um. E daí foi que eu fui chegando devagarinho para a Aninha, né? Mas demorou porque eu já morava aqui em São Miguel, daí sabe. E ela não estava muito assim, ela não queria muito, a gente ia, Fernando. perguntava, aceita junto. Aceita junto. Vê se pode isso. E daí andava mais 2, 3 quilômetros com ela e não tinha mais nada de papo, né? Não falava mais e ia mais. Chegava perto e ia mais para lá. Cada vez mais longe. Sim. Chegava perto, Bernardo. Chegava perto, elas iam mais para lá. Não tinha muito que... Não tinha jeito. Até conseguir pegar na mão, demorou um tempão, né? Era assim na época. Sim. E era com todo mundo, né? Era com todo mundo. Né? Mas, Fernando, eu penso que tinha também um certo charme, tinha algo romântico nisso tudo, né? Porque você tinha que dar sorte de voltar a encontrar aquela pessoa. Exatamente. Que às vezes você não encontrava mais, ou ficava 15, 20, 30, 40 dias sem ver a pessoa. Sim. Né? Sim. Depois, quem sabe, num baile encontraria de novo, não sei. Sim. Era um charme diferente. Era uma coisa que é difícil de se comentar. Hoje, por exemplo, quando eu vim para São Miguel também, se eu não ia para lá no final de semana, tipo assim, daí era uma bronca. Ela tinha razão, né? Por que não foi para lá? Sim. Por que não foi para lá? Mas por que não ia para lá? Não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Ela nem sabia disso. Não sabia, e eu nunca. E como é que você ia dizer? Falar para ela, jamais eu ia falar para ela. Ela ia pensar, pai, não tem dinheiro nem para pagar um ônibus. Então ele, não, isso tá como é que eu vou, né? Isso está mentindo, Bernardo. Está mentindo, mas não pega como exemplo isso aí para ti, viu? Não, já é outra. Ele já é outra história. É outro caminho. É outro caminho. E daí, Fernando, você já tinha uns 18 anos naquela época? Sim, daí eu tinha 18 anos. É bom comentar por que eu saí de casa quando eu tinha 18 anos. Certo. Eu saí de casa porque nós acabamos perdendo um irmão com 13 anos de idade. Olha com só. leucemia. Naquela época não tinha muito. Não tinha. E na época era câncer no sangue, né? Não era leucemia, era câncer no sangue. Sim. Então, internado em descanso, mas ele pegou em mim, se agarrou em mim, que não tinha mãe, não tinha pai, não tinha nada, né? Sim. E daí eu que tinha que ouvir a rádio, que dava alta, Flumental deu alta, Raimundo Vazar deu alta. Sim. Daí eu vinha, pegava ônibus ali no Carboneira, e ia buscar ele. Ele chegou, fiz uns 200 metros, ele caiu desmaiado. Olha só. E daí acabou falecendo ali mesmo? Não, daí eu levei, né, aos poucos, fui carregando ele e fomos para casa. Ficou 2, 3 dias em casa, daí para Mondaí. E daí para Mondaí. Lá ele ficou também internado bastante tempo. Teve uns amigos do meu pai lá, nos depósitos de bebida, que doavam sangue para ele. Olha só. E daí, mas no fim, me trouxeram para casa, acabou morrendo em casa, né? Sim. Isso que foi a minha saída de casa também. Sim. Tristeza nessa época, naquela época lá. Talvez foi um alento você ir para um outro lugar, Fernando, né? Às vezes começar um novo caminho na vida. E ainda bem, Fernando, que você encontrou, né, esse outro caminho. Porque às vezes ficando lá a gente vai entristecendo e com certeza ele não quer te ver triste. Nem você e nem toda a família. Mas, só quem perde que sabe. É uma das piores dores. E da forma, né? E da
Uma vez eu perguntei para um padre, né? Porque como eu sou da área motivacional, de animar as pessoas, e isso é algo meio que nato, e eu gosto muito de fazer isso. Então eu perguntei, o que fazer quando você perde alguém assim? E isso pode ser pai, irmão, mãe, filhos, amigos, né? E daí aquele padre me disse, olha, nós temos que agradecer pelo tempo que a gente teve a oportunidade de ficar junto com eles. É uma forma da gente aliviar um pouco? Né? Porque todos nós um dia vamos. Sim. Então, durante muitos anos, você ficou com ele. Sim, ele de uma maneira, uma forma ou outra. Isso, né? Com a tua família. E ali é que entra um pouco a questão, um pouco não, muito a questão da fé. Indiferente de crenças e religiões, mas é somente a fé que nos faz acreditar que um dia encontraremos novamente alguém que já partiu da nossa vida. E que era tanto querido por nós. Sim. E as famílias todas, elas têm, né, essas perdas, e isso talvez não... É algo muito complicado. É uma coisa que a gente não esquece nunca na vida, né? Talvez, Fernando, essa foi a tua maior dificuldade. Foi uma das piores dificuldades que eu tive na minha vida. Isso. Né? Mas que foi superando, né, Fernando? Isso, fui superando, né? E que nem você falou, parece que ali... eu tive o meu caminho traçado. E nunca se sabe se ele não estava junto te ajudando todos os momentos. Com certeza. Exatamente. Com certeza, porque dali em diante eu saí de casa, já veio o meu emprego, né? E daí foi traçado o meu caminho certo, tudo vim para São Miguel. Viu? Né? E tudo tem dado certo, né? Exatamente, Fernando. Então, depois que você veio para cá, você já conseguiu um primeiro emprego? Não. Já foi na DR? Não. O meu primeiro emprego foi no Ickmans e Filhos, que era uma serraria, uma madeireira que tinha ali no Carboneira, não tinha ali naquelas lagoas ali. Lagoa dos Patos? Lagoa dos Patos. Ali tinha uma serraria. Sim. Ali foi o meu primeiro emprego. Olha, na serraria? Na serraria. Com 18 anos. E quanto tempo ficou lá? Eu não fiquei muito tempo. Eu fiquei por ali, acho que talvez um ano e meio, um pouco mais. E daí o meu irmão, o Fidelis mais velho, me convidou para nós comprar uma serraria no leste. No leste? No leste. E ele vendeu a terra dele no Pirapó, que tinha ganhado do pai, né? Vendeu a terra dele. E ele comprou a serraria com o dinheiro dele. Né? E eu entrei como a prática. Só com a prática, sem nenhum tostão. Sim. Porque o meu salário dava para mim viver. Com a vontade de trabalhar. Eu tinha que... vontade de trabalhar. E a gente foi para o leste, colocamos a serraria lá, e aí a serraria, no final, não estava documentada no IBAMA. Barbaridade. Acabamos devolvendo. Olha só. E eles foram espertos, né? Eles colocaram o arrependimento uma carga de madeira, né? De truque. E daí nós tivemos que dar a madeira. Olha como é que para desfazer o negócio. Daí que nós viemos para São Miguel. E daí o Fidelis veio trabalhar com o tio dele de carpinteiro. E eu também comecei a ajudar de carpinteiro. E ia junto com um amigo meu entregar leite à tardinha, né? E daí passava no DR, tinha lá uma quadra de futebol ali atrás do DR, né? No lado atrás da rodoviária tinha uma quadra de futebol de terra. De terra. E daí nós começamos a chegar ali e ele entregava leite lá. E o engenheiro, o Dr. Ovander Flamme, que eu tenho hoje para mim é um pai. Olha só. E ele acabou me convidando para entrar no DR, então. E daí já foi então o meu segundo emprego, né? Mas para entrar no DR tinha vaga de vigia. De vigia. Eu não sabia o que era vigia. É que tu estava rondando ali, Fernando. Sinceramente, eu não sabia o que era vigia. E daí, lá no portão, fica lá no portão. Mas meu Deus do céu, ficar no portão. Eu não ficava. Eu abandonava o portão, ia lá na fábrica de tubo, ajudar a fazer tubo, ia na mecânica, ajudar o mecânico, e o engenheiro pegava o carro para sair, Barnabé, ele me chamava de Barnabé. Ele buzinava lá, e eu ia lá abrir o portão. Barnabé, o teu lugar aqui no portão? E fui indo até que eu conversei com ele, fui no escritório deles, falei, doutor, se é para mim ficar no portão aí, eu vou ter que sair do DR, eu quero trabalhar, sou meu pai novo, eu tenho que trabalhar, quero trabalhar. Mas você é vigia, e nós entramos em 2 vigia lá, eu e o cara que entregava leite. Ele foi um pouco mais esperto, ele pegou a vaga lá no fórum.
no fórum que era lá em frente da EMA. Ah, certo. Ele pegou lá. Lá era só uma gravata, atendendo promotores, juízes, né? E eu fiquei ali, né? Mas eu tinha que anotar os caçambas que saiu o número da viatura, eu tinha que anotar a hora que saiu, para onde ia, tudo. Eu abria o portão e deixava andar, né? E daí, no fim, ele viu que eu ia sair e ele gostava de mim, porque eu jogava futebol e ele adorava futebol. Portanto, que ele já fez a quadra de concreto e foi ampliando, né? E daí ele disse, mas tu sabe fazer outra coisa? Eu sei trabalhar. Falei para ele, eu sei trabalhar. Mas tu sabe dirigir? Dirige um pouco. Então, daí, no outro dia, ele chegou em mim, vai lá na delegacia fazer a carteira. Veja só. Isso Aí tu foi. E daí eu fui. Rodei a primeira, rodei a segunda, rodei. Duas vezes. Duas vezes. Não, mas tu melhorou do tempo que você rodou 4 vezes no primeiro. Não, ali foi 2 só. E já mas melhorou. A terceira, eu fui lá sozinho. Ele me chamou sozinho lá o Silvio Bonassi. Ele me botou numa sala sozinho. Então, quer dizer que eu não passei lá. Ele me fez passar, né? Porque daí, quando eu apresentei a carteira, graças a Deus, ele disse, porque eu já era motorista, já tinha, o meu salário já veio como motorista. Sim. Veja só, ele já tinha me passado, tinha me dado a promoção já de motorista, só faltava o documento para ele mandar para lá. Não tem problemas, eles te conheciam já. Ele sabia que você ia dar conta do recado. Mas isso, o engenheiro, né? Hoje eu tenho ele no WhatsApp de vez em quando, né? Eu dou um feliz ano novo para ele, eu converso com ele. Com certeza. Mas ele tem muita recordação aqui de São Miguel, né? É um amigo, que nem o Daltro foi depois, né? Sim. Ele era um engenheiro, um patrão, um amigo, né? Com certeza. Que conseguiu me passar motorista e dali para frente. E daí você dirigia o quê, Fernando? Caçamba? Não, eu comecei a dirigir motorista dele mesmo. Ah, motorista dele, mas do engenheiro. E antes disso, Fernando, você não dirigia caçamba? Não, mas daí, claro, por exemplo, tinha um motorista lá que ficava doente, daí eu estava ali no pátio, então o engenheiro, o que fazia comigo? Era ir nos bancos, vamos dar uma saída, preciso ir no banco, tá? Daí eu ia. Então, quando faltava um motorista, eu ia, como é que se diz, o stepper, né? Eu ia, pegava o caçamba e ia uma semana lá que ele tinha um atestado, né? E daí eu pegava o caçamba e ia. Como foi, Fernando, então, a história do caçamba em Anchieta, que você foi descarregar lá? Barbaridade, cara. Imagina, me dá um Fenemê na minha mão. Fenemê, né, que eu era acostumado a dirigir em Brasília, tinha um Brasília e um Fusca, era o carro do engenheiro. E eram os carrões. Eu acabei indo buscar a Brasília nova em Florianópolis, né? Era a Brasília do engenheiro. Era o carro do ano. Então eu fui e aquele caçamba tinha carregado um trator em cima. Daí ele estava sem a tampa traseira. Daí eles me mandaram levantar o caçamba para despejar a tampa, né, em cima da carregadeira, para a carregadeira, porque era pesada, né? A carregadeira tinha que colocar lá e botar os pinos. E eu não baixei a alavanca lá na frente. Eu não baixei. E daí o fiscal baixou ali na vareta, fora da cabine, né? E ficou engatada. E eu carreguei e me fui com o caçamba carregado. E daí tinha uma baixada assim, tinha um subidão lá, né? Eu pensei, eu vou meter uma quarta aqui, vou dar o que dá para subir lá em quarta, que se tiver que fazer uma terceira num Fenemê, eu ero e vai pro mato, né? Mas subiu aquilo lá numa disparada, subi bem. Cheguei lá no cascalho, era para descarregar, eu olhei para o espelho para ver se estava levantando, estava reto de pé o caçamba. Tu já tinha descarregado antes? Tinha descarregado na estrada, tudo. Então você chegou no local para descarregar, não tinha mais nada? Não tinha mais nada. Nem uma pedra? Não, nem uma pedra, não tinha mais nada. E daí eu voltei para trás, baixei, fui lá carregar de novo, e daí eu fiquei lá, e daí nós estávamos em 2, tinha um outro caçamba. Ele falou, ele não achou a minha carga lá. Tinha só a dele, que ele tinha descarregado aonde? Sim. Tinha descarregado antes, né? Olha daí só. ele veio lá e falou, Fernando, onde é que você descarregou a tua carga? Esparramei já esparramei no caminho. Mas como?
Ficou tudo lá. Levantou meu caçamba. Conforme que ia rodando, o caçamba foi levantando devagarinho, né? Exato. E eu disse, jeito, mas não é possível, tu podia ter tombado esse caminhão, mas por sorte não aconteceu. Não deu certo. E isso foi uma história que eu nunca mais esqueci, né? Porque hoje contando é uma coisa, mas quando acontece isso, a gente acaba, né? Fernando, e o futebol? Quanto jogar futebol? Você jogava todas as noites? Futebol, de segunda a segunda. Eu lembro que uma hora que se você chegar lá em casa e comentar, deve ter comentado, perguntar para minha esposa, o Fernando jogava muito futebol, né? O Fernando jogou futebol de segunda a segunda, todas as noites, e o sábado e o domingo. Ele jogou todos os dias. Sim. E é verdade. E todo mundo queria você no time, Fernando? Sim. Na época era Precisão Autopeça, era Geller, e daí nós jogávamos por DR 2 vezes por semana. Era o Flamengo do Famoso, Isso. Era o Inter de São Valentim, Nossa. Era o Linha Pântano. Fernando, e eu tive a alegria de estar no time junto contigo. Então. E o que mais me marcou de você é que onde você estava, o ambiente era um ambiente show. Era um ambiente alegre. Sim. Você chegava com salame no bolso, você às vezes chegava com outras peças de roupas que eu não posso falar aqui. Era uma felicidade. Você contagiava as pessoas que estavam ali ao redor. E dentro de campo também, né, Fernando? As pessoas... Tu foste o primeiro campeão em descanso em 1978. Sim. São duas histórias que me marcou na vida, histórias de felicidade. Foi o primeiro campeonato municipal em descanso. 78. Campeão em 78, campeão invicto, né? Sim, me lembro. Sempre em cima de caminhões. Isto. Né? E não sei qual é que eu coloco em primeiro lugar, né? E o gol Sueli. O Sueli. O Sueli vai aquilo lá para mim. Chovia. Meu Deus, chovia muito. Eu lembro, Cortou eu estava lá. A transmissão, tu estava lá? Eu estava lá. E daí... Vento, raio, pedras. Isso. E a Sueli nascendo. Estava esperando em casa. Eu fui jogar futebol, daí a Gisele ficou com a minha esposa em casa, com a Zenilde em casa. E depois eu fui em casa pegar ela, levar a Iporã. Lá ela teve a Sueli. Que show. E daí nós estávamos indo para o vestiário e o pessoal comentava, né? E a Sueli nasceu, tua menina, não sei o quê. Não, daí eu falei assim, né? E ele ouviu o narrador. Então você vai fazer o gol do Sueli, você vai ter que prometer para fazer o gol do Sueli. Uhum. E assim, eu não estava preocupado. Hoje eu ia dar de tudo, né? Não, aquilo parece que apareceu para mim fazer o gol. E deu certo. E deu certo. Não, tem momentos na vida, por isso que a vida é feita de momentos que a gente acaba não esquecendo. E durante tudo isso, Fernando, teve o mercado Basotti. Quantos anos de mercado Basotti? Nós começamos com roupa usada. Roupa usada, eu lembro. Na sala. Uhum. Roupa usada. E daí a gente foi ampliando, fomos botando fruteira, botando frutas, e assim foi ampliando, né? E daí até que foi se tornando um mercado de médio porte, né? E no tempo que naquela época não existia mercado, quase tinha o solto. Exato. O solto, e depois não veio tinha... o Chuamba. Então a gente vendia muito, ele tinha as favelas ali para baixo. Sim. E eu na época foi pouco tempo, né? Mas eu trabalhava à tarde, o expediente era do meio-dia às 7. Isto. E eu ia no interior, saía de madrugada e eu trazia galinha. E na época nasceu os quíntuplos, vezes quantos anos foi hoje? Muitos anos. Gisele, são 40 e poucos anos. Exato. Mas era o estilo daquela época, de às vezes comprar lá no interior, queijo, galinha, salame. Sim. Era tudo dessa forma, né? Depois que acabou mudando. Mas tu sabe o que eu mais me lembro do mercado, né? Oi? Sabe o quê? Do salame? Não. O que foi que tu... Do mercado? Que às vezes eu ia lá te pedir R$100 emprestado. Emprestado. Não, porque teve lá o Diogo, que ele alcançou um salame, né? E pegou um salame. Tem isso também? Sim, tinha isso também. Isso que eu pensei que tinha sido você, mas não, foi o Diogo. Ele trepou nos garrafões, que tinha garrafão de vinho, né? E ele alcançou um salame e tirou um salame e pediu uma faca para cortar. Ele era pequenininho, que isso, né? Diogo? A Neide estava lá com... Mas que barbaridade. A Neide estava lá com ele. E hoje ele ainda me pede para mim, né? Fernando, você trouxe salame? Mas que barbaridade.
Mas eu lembro dos R$100, 150, às vezes eu ia lá, Fernando, e te perguntava, Fernando, tu não tem uns R$100 para me emprestar? Final de mês faltava, e você puxava a gaveta, tenho sim, está aqui. Me emprestava. Quantas vezes, né, Fernando? Muito obrigado, essas atitudes marca a gente para a vida inteira. Fernando, e hoje, o que te deixa feliz? Me deixa feliz a família. A família me deixa feliz. Né? O genro me deixa feliz. Os dois. Os dois genros extraordinários. Esposas, filhas. Esposas, filha, agora um neto, então, né? Um neto. O neto veio para alegrar a família mesmo. Né? Fernando, tu tens toda essa história linda para contar, e nós passaríamos aqui mais 2 horas, mas a gente está acabando o tempo. Com certeza passamos mais. A gente está acabando o tempo, infelizmente. Mas ainda tu vai ter uma história linda pela frente. Em todos os sentidos. Com certeza. Porque há tempos atrás a pessoa 60 anos, sim, 70 anos, já estava chegando ao final. Sim. Hoje não mais. Hoje nós temos a medicina, que é nossa aliada, nós temos exercícios físicos, que são nossos aliados, nós temos estar junto com pessoas positivas, que são nossos aliados. Nós temos a questão de pensar aquilo que deixa nós alegres, felizes, que são nossos aliados, sim, para vivermos mais, melhor e com mais qualidade de vida. A tecnologia que está aqui, ela veio também para a longevidade. Então, teremos muitas histórias pela frente ainda. Roselei, para terminar bem rapidinho, uma história que eu posso te contar que aconteceu, que deixa um exemplo dos pais, né? Sim. Dos pais. Sim. Eu, como falei que eu era mais noentinho, que não aguentava muito na roça, então era o que pegava o cavalo, ia no moinho, ia na venda lá no armazém do Carboneira, comprava o mantimento, na troca, daí na safra a gente pagava coisa. E lá naqueles balcão grande de vidro, lembra que tinha aqueles balcão grande? Lembro. Lá dentro tinha carteira de vários times, né? E tinha da seleção brasileira. E eu, cada vez que eu ia lá, eu olhava para aquela carteira, pensei, uma hora eu vou pegar aquela carteira. Uhum. Mas pergunta para o pai, né? Não perguntei, porque sabia que eu ia levar um não. E daí eu acabei comprando aquela carteira. E daí como que eu vou chegar em casa, Rose, com aquela carteira? Sim. Eu desembarquei no cavalo, no caminho, peguei, sujei ela bastante de pó, na época tinha bastante poeira, sujei bastante de pó e cheguei em casa, mostrei para o pai. Pai, eu achei uma carteira aqui. Aonde que você achou? Ali em cima, no morro, ali no descido, ali no Silvio Reina. Ele falou, sem nenhum tostão dentro? Deixa eu ver, sem nenhum tostão dentro? Nenhum tostão. Eu falava italiano, né? Tu é italiano. Sem nenhum tostão. E daí, se é um outro, vai pegar uma vara, né? Uhum. Isso que hoje ficou marcado para mim. Até hoje. Ele falou para mim, não faça mais isso, Fernando. Uhum. Não faça mais isso para o pai. Isso aí eu não esqueci, hoje nunca mais esqueci. Então ele percebeu que você tinha comprado. Claro, não tinha nenhum dinheiro que eu tinha comprado lá. Sim. Comprado afiado lá, né? Porque marcava, né? Exatamente. E daí foi que marcou a gente, né? Sim. Como eram os nomes deles, Fernando? O meu pai? Isso. Era Constantino Basotti. Basotti. E minha mãe é Rosa Toniello Basotti. Rosa Toniello. E Fernando, por quê? Eles acharam bonito? Tu nunca soube da história do teu nome? O porquê Fernando? Sim. Fernando, não. Mas o Barnabé, sim. Que o pai era muito amigo de um padre, que era o padre Barnabé. Olha. E daí isso que levou o meu segundo nome. O primeiro nome não perguntei, né? Mas o segundo nome, Barnabé, foi o padre que... Sim. Quando chegar o Fernando, então, é Fernando Barnabé Basotti. Que é um nome difícil, né? Um Barnabé. Muito show. Fernando, para terminar, que mensagem você deixaria para quem está ouvindo a gente? Uma mensagem de alegria, de esperança, de fé, uma mensagem para a gente não desistir. O que tu dirias? A mensagem que eu deixo aí é a pessoa viva e deixa viver. E a honestidade, né, Roselei? Eu acho que a honestidade é acima de tudo, tem que ser honesto, fazer o bem para as pessoas, né? Que nem você falou, graças a Deus, hoje aonde eu vou, cabeça erguida. Chego de cabeça erguida, todo mundo me cumprimenta, né? Então, foi
dado, eu semeei, né? Estou colhendo o que eu semeei. Exatamente. Né? Ser honesto, brincadeira, não brigar com ninguém, né? Isso que eu deixo legado, a honestidade, né? Acima de tudo. Mesmo triste, Fernando, eu sempre te vejo de bom humor, sorriso no rosto. Às vezes mais sério todos nós ficamos, mas esse bom humor é fantástico. A gente leva uma vida mais leve, mesmo todos nós tendo problemas às vezes por aí. Então eu acredito muito nisso. Fernando, obrigado. Uma honra ter feito esse bate-papo aqui contigo, fazia tempo. Nós ficaríamos mais 2 horas, passamos do tempo aqui, pedimos desculpas. Você que está assistindo a gente, se inscreva no canal do YouTube Felicidade em Cena, deixe seu like, comentário e é isso aí. E a gente vai se encontrar mais vezes por aí. Fernando, uma salva de palmas para você, teus pais, toda a tua família. E obrigado por ter aceito nesta tarde. Valeu! Ela deu tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu tudo que era meu. Ela deu tudo, só ainda não me deu. Ela deu a minha calça, a camisa, o cinturão. Ela deu o toca-disco, também a televisão. Ela deu a minha cama, estou dormindo no chão. Ela deu tudo que era meu. Valeu, Roger, muito obrigado pelo convite. Que honra, Estou agradecido você ter me escolhido aí para esse bate-papo aí. Sou teu fã. Obrigado. Fechou?